Olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Poxa, que saudade de vocês. Estou aqui mais uma vez, é isso aí. Biologia celular, Adalto Neto. Sim, temos que continuar a nossa preparação. Pessoas queridas, estamos falando de células. E claro, a célula termina sendo, dentro de todos os conteúdos relacionados à biologia, ao estudo das ciências naturais, a célula termina tendo uma importância muito maior, porque ela é a unidade morfofisiológica da vida. Então, tudo que estiver ligado à natureza, tudo que estiver ligado àquilo que é vivo, tem que apresentar as células. Claro, é a base, é o fundamento básico da teoria celular. Então, vamos lá? Vamos começar mais uma vez aqui, Biologia Celular, com você, o estudo da célula, só que agora continuando a falar dos chamados transportes através da membrana. Lembra que nós já estudamos na aula passada, quando falamos de osmose, lembra que nós já estudamos os tipos de transportes. Vamos aprender agora mais alguns desses tipos e modalidades de transporte e, claro, finalizar essa parte de fisiologia. Dentro do que chamamos de transportes passivos, nós encontramos os transportes dos solutos e os transportes dos solventes. O transporte do solvente nós já estudamos, a osmose. O transporte do soluto é a diálise. Lembrando que o chamado transporte passivo é um transporte que ocorre no sentido favorável ao do gradiente. Diante disso, quando nós estudamos um transporte passivo, sabemos que não há gasto energético da célula. Só que agora nós vamos estudar um transporte também passivo, mas com um facilitador, e é o que nós chamamos de difusão facilitada. Se você observar aqui na membrana essa animação didática, dá para se perceber que o componente que está sendo transportado, ele é transportado por uma proteína facilitadora. Isso, exato. Essa proteína facilitadora é a chamada permease. É uma proteína de membrana, uma grande quantidade, uma modalidade de tipos muito grandes de proteínas, de diferentes proteínas, que tem como principal objetivo transportar moléculas. Não esquece, olha aqui, bem na lateral dá para a gente perceber. Esse transporte ele ocorre no sentido favorável do gradiente, ou seja, de um ambiente mais concentrado de soluto para um ambiente de menor concentração. Lembra da aula passada? Todo o transporte passivo ocorre no sentido favorável ao gradiente, do que é mais concentrado para o que é menos concentrado. Portanto, um facilitador como a permease consegue transportar tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Claro que vai nortear o transporte, a difusão, é o sentido do gradiente, certo? E é importante a gente perceber o seguinte: quando nós estudamos as velocidades de transportes através da membrana, nós vamos perceber que a velocidade de difusão facilitada passa até mesmo a ser maior, dependendo do grau de gradiente de concentração daquele soluto, do que o próprio processo, de a própria velocidade de difusão simples. A difusão simples, osmose e diálise, certo? Então, dependendo do que está sendo transportado, esse transporte ele pode ser, claro, modulado, tanto para ser mais veloz, como para ser menos veloz. Aí você vai lembrar de uma aula lá na biologia molecular. Tudo isso estará vinculado ao que a gente chama de quê, pessoas? Isso, exatamente, ao grau de especificidade da proteína que está sendo carreadora, da proteína transportadora. Legal? Beleza? Quando nós estudamos, portanto, aqui nesse modelo de membrana, nós vamos perceber a bicamada fosfolipídica e tipos proteicos diferentes, fazendo o que a gente chama de transportes através dessa bicamada. Vocês vão perceber, por exemplo, que eu tenho transportes que ocorrem diretamente através da membrana, da bicamada fosfolipídica. Esses transportes vão acontecer ou do soluto ou do solvente, a gente chama de difusão simples. Lembrando, osmose ou, diálise.
Mas você tem, por exemplo, aqui tanto um canal de difusão, como também uma outra proteína que também vai fazer essa difusão. Observe o gradiente. Lembre que esse gradiente, ele está aqui determinando um transporte, por exemplo, para dentro da célula. Como se nós tivéssemos um ambiente mais concentrado fora e menos concentrado dentro. Então, mais por menos é o que a gente chama de gradiente. Lembra lá da física, da cinemática? Um gradiente nada mais é do que uma variação, um delta, isso. Lembra? Delta S, né? Delta V, delta T, ok? Então, quando nós estudamos também esse tipo de transporte através, claro, ou da bicamada ou das proteínas, um processo de difusão vai sempre depender da concentração do ambiente, do meio, ok? Beleza. Ambos os transportes, portanto, que ocorrem nas proteínas, tanto nesse canal como naquela proteína transportadora, chamamos de difusão facilitada. Adalto, existem algumas diferenças entre uma proteína canal e uma proteína permease? Existem. As proteínas canais, nós vamos perceber que elas são o que a gente chama dentro da eletrofisiologia como proteínas voltagem dependentes, ou seja, são proteínas que vão transportar principalmente íons. E, portanto, essas proteínas canal, a gente vai ver canal de sódio, canal de potássio, canal de cloro, são proteínas que vão ajustar o que a gente chama de gradiente eletroquímico. Aí a gente já entra um pouco para a eletrofisiologia. Legal? Mas foge um pouco do nosso momento agora, certo? Enquanto que as proteínas permeases são aquelas que são específicas aos seus solos. Tudo bem? Estão comigo? Vambora amar, vambora amar. Quando a gente estuda, por exemplo, os dois tipos de difusão, analisando-se através de um gráfico, nós vamos perceber aqui no eixo das ordenadas, nós temos as velocidades dos transportes, né? Em detrimento do tipo de transporte, claro, da concentração desse componente que está sendo transportado. Portanto, vocês vão perceber que quando aqui analisando essa linha reta azul que cresce, onde a gente percebe, portanto, que as duas variáveis são de grandezas diretas, ou seja, são diretamente proporcionais, à medida que você tem um aumento da velocidade, obviamente você vai ter um aumento do transporte, claro, à medida em que as células estão com ou um transporte para dentro ou um transporte para fora, mediante o que a gente chama de variação do gradiente. Esse tipo de observação gráfica determina o que a gente chama de transporte, por exemplo, passivo por difusão simples. Não esquece, ou é osmose ou é diálise. Então, se eu tenho um aumento da concentração média, que a gente vê aqui no eixo das abscissas, você vai justamente ter, à medida em que você aumenta ou diminui, um aumento da velocidade. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, observe que quando nós estudamos a difusão facilitada, nós vamos perceber, que a gente marca aqui com DF, vamos perceber que a difusão facilitada ela chega a uma saturação. E nessa saturação, a minha velocidade, quando atinge o que a gente chama de velocidade máxima, naquele momento, você mesmo aumentando a concentração média do eixo das abscissas, a velocidade ela não vai mais se alterar. Tudo isso, claro, porque as biomembranas têm transportadores que são, obviamente, limitados. Se ligou? Então, se eu tenho transportadores limitados, se eu tenho, por exemplo, 10 vias de transporte naquela célula, se as 10 vias estão ocupadas, infelizmente, se eu tiver mais do que 10, 12, 20, 30 componentes para serem transportados, esses não serão mais transportados e a velocidade chega ao seu limite, ok? Então, é um gráfico bem interessante, bem facilmente contextualizado, principalmente para quem estuda a parte de farmacocinética. Olha, já puxando um pouco para a farmacologia, que muitos de vocês vão ver. Matéria pesadíssima, mas linda, belíssima. E que mexe justamente com isso, com a cinética dos transportes. Se ligou? Vamos embora. Quando nós estudamos, por exemplo, os transportes em bloco, aqui nós vamos perceber que esses transportes em bloco, eles vão ocorrer de duas formas. Ou são transportes de englobamento, englobar para dentro, que a gente chama de endocitose, ou transportes, por exemplo, para eliminar, é o que a gente chama de exocitose.
Então, o transporte em bloco, cuidado, ele não ocorre através da membrana. São biocomponentes maiores, são macroestruturas, são bactérias, são vírus. Olha aí, nesse tempo, por exemplo, que falamos muito do Covid, do SARS-CoV, então é uma forma de entender que esses componentes que são maiores, partículas maiores, precisam ser englobadas, por exemplo, por endocitose. Se forem sólidos, fagocitose. Se forem líquidos, pinocitose. Se forem, por exemplo, processos de fago ou de pinocitose que envolvem células muito pequenas, como as PPLO, Pneumonia-like organisms, ou seja, células que são consideradas as menores dentro da natureza, têm dimensões virais, você tem a ultrafagocitose ou a ultrapinocitose. Ok? Beleza? Diferenças, Adalto, entre fago e pino. Fagocitose a gente vê diretamente aqui no desenho esquemático que há um englobamento do componente. Ou seja, para se englobar eu tenho que projetar citoplasma. E essas projeções são chamadas de pseudópodos. Olha o nome, pseudópodo. Pseudo é falso, mas falsos pés porque são projeções citoplasmáticas. Se ligou? Os pseudópodos participam da fagocitose. Ok? Já na pinocitose, observe que aqui o componente que está sendo englobado, ele será, por exemplo, englobado por invaginações de membrana. São dobras dessa membrana que permitem que haja a formação de um canal de pinocitose. Legal? Cuidado, hein? A fagocitose é um processo imunológico absurdamente importante. Nós temos inúmeras células fazendo uma observação, inúmeras células que são chamadas de apresentadoras de antígenos, como por exemplo os macrófagos. Olha o nome, Adalto Neto, macrófago, ou seja, macrófago, células que fazem muito o quê? Pinocitose, não fazem muita fagocitose. Se é um macrófago, fazem fagocitose. Legal, legal. Ok? Beleza? Transportes em bloco. Massa. E para a gente finalizar esses transportes, nós vamos estudar, obviamente, o chamado transporte ativo. No caso do transporte ativo, nós temos uma inversão do sentido do que é transportado. Como assim, Adalto? No transporte ativo, você tem um sentido agora de transporte que é contrário ao gradiente. Então vai do menos para o mais, né? Isso. Imagine que você quer entrar num ônibus lotado. Então você tem que empurrar aquelas pessoas ali dentro. Isso naturalmente requer um grande esforço energético. Portanto, quando você faz um transporte ativo, eu vou de encontro a essas concentrações. Observe, por exemplo, as concentrações iônicas das células. Veja que quando a gente olha para o sódio, por exemplo, para o potássio, para o cálcio, veja que sódio ele é muito mais concentrado fora da célula do que dentro. Potássio ele é muito mais concentrado, inclusive dentro da célula do que fora. E o cálcio ele é mais concentrado também fora do que dentro. Inclusive aqui também a gente fala do próprio cloro, né? Então temos aqui 4 íons importantes, o cloro que também é mais concentrado fora do que dentro. Logo, se nós temos aqui variações nesses percentuais, se eu quiser pegar o sódio e transportar o sódio de dentro para fora, eu vou transportá-lo de encontro a um gradiente. Portanto, eu preciso de gasto energético. Adalto, esse gasto energético ocorre de que forma? Através da quebra de ATP. Então isso é o que a gente chama de bomba. Isso, exatamente. São as bombas. Bomba de cálcio, bomba de sódio, bomba de potássio. São as chamadas bombas proteínas ATPases que gastam energia para que ocorra o transporte. Ok? Por exemplo, nesse meu esquema aqui que vocês estão vendo, observando, as setas elas vão indicar cada tipo de transporte que vai acontecer, claro, não é, naturalmente, a depender dos tipos das variações de concentração. Você vai perceber, por exemplo, como o sódio ele está mais concentrado fora do que dentro. Observa a setinha azul, quer dizer que esse sódio ele entra na célula de forma passiva. Sim, Adalto, porque vai favorável
claro, ao sentido do gradiente. Mas veja que a setinha laranja já mostra um sódio saindo, empurrando quem está mais concentrado fora. Então aqui a gente já tem uma bomba, exatamente. A gente vai precisar gastar energia, é uma proteína específica que faz esse tipo de transporte. Quando você olha para o cálcio, do mesmo jeito, o cálcio ele sai de dentro para fora por transporte, chamado de passivo, por difusão. Mas quando o cálcio volta para fora, ele tem que também voltar através de um transporte com gasto energético. E o potássio, ao contrário, ele está dentro da célula, mais concentrado do que fora. Então veja que a setinha vermelha indica, difusão de potássio, ele está saindo. Mas para fazer com que esse potássio volte para dentro da célula, eu tenho que empurrar, e portanto, se eu tenho que empurrar, eu vou ter que ter transporte ativo. Quando a gente fala desses transportes, inclusive, pessoas, é interessante que a gente perceba o seguinte, que esses transportes eles podem ser acoplados. Existem proteínas que podem acoplar esses transportes. De que forma, Dalton? Se eu tiver moléculas que estão transportadas num único sentido, uma mesma proteína transportadora, como você vê aqui, essa proteína, ou melhor, esse tipo de transportador, ele realiza o chamado syn-porte. Lembra do prefixo? Syn quer dizer estar junto de. Syn-porte. A mesma proteína faz o transporte dos dois. Ah, que legal. Veja em relação ao antiporte. Você já tem uma situação contrária. Ou seja, no antiporte, eu tenho duas moléculas que estão sendo transportadas em sentido contrário. Quando a gente vê, por exemplo, sódio e potássio, uma mesma proteína consegue fazer o antiporte de sódio e de potássio. Legal? Valeu, pessoas? É isso aí. Que coisa legal. Mais uma vez, finalizamos um determinado tipo de conteúdo importante dentro do estudo da célula. A gente ainda se encontra. Valeu, um beijo grande. Tchau, tchau.